você realmente entregou sua vida para Deus. Talvez você ame a Deus, leia a Bíblia, ore e tente ser uma boa pessoa. Mas você realmente entregou o controle de sua vida a Deus e está adorando-o como Ele ordena nas Escrituras. Por John Labissoniere. Eu cresci frequentando uma igreja renomada e nunca me ocorreu questionar seus ensinamentos. Até que fui desafiado a comparar minhas crenças com o que a Bíblia realmente dizia. Quando comecei a estudar as Escrituras, fiquei surpreso ao saber que muito do que me haviam ensinado anteriormente estava incorreto. Também descobri que a maneira como eu vivia desagradava a Deus, pois não obedecia totalmente aos seus mandamentos. Depois de aprender tudo isso, eu percebi que precisava mudar completamente o rumo de minha vida espiritual, ou seja, de seguir o que eu pensava serem os caminhos de Deus para perseguir energicamente suas prioridades de acordo com as Escrituras. Em outras palavras, eu precisava entregar o controle de minha vida ao meu Criador. Caso se considere um cristão, você já se perguntou se poderia estar, inconscientemente, seguindo uma direção espiritual incorreta? Talvez você sinta que entregou sua vida a Deus. Mas será que você realmente fez isso? Essas são questões difíceis, mas extremamente relevantes que devemos ponderar. Mas, antes de tudo, vamos examinar brevemente os exemplos bíblicos que mostram que questões semelhantes podem se aplicar a nações inteiras. Exemplos de arrependimento de uma nação. Começando com a história do profeta Jonas, você deve saber que, inicialmente, ele se recusou a obedecer a ordem de Deus de ir para a grande capital da antiga Assíria e avisá-los da necessidade de se arrepender de sua conduta perversa. Jonas 1:2. Quando Jonas finalmente cumpriu a instrução de Deus, ele andou pelas ruas de Nínive proclamando essa urgente mensagem de Deus. Jonas 3:4. E qual foi o resultado disso? Liderado pelo rei de Nínive, o povo jejuou e abandonou o seu mau caminho. Vendo isso, Deus mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Versículo 10, BLH, grifo nosso. Embora os cidadãos de Nínive possam ter pensado que estavam vivendo corretamente, o profeta de Deus disse-lhes ao contrário, e eles reagiram de maneira positiva. Em outro exemplo, Salomão, rei da antiga Israel, fez uma longa e sincera oração na dedicação do templo em Jerusalém. Nela ele reconheceu que a nação israelita provavelmente cairia em pecado e seria punida. Entretanto, ele também pediu a Deus que perdoasse as pessoas que reconhecessem sua conduta pecaminosa e mudassem suas vidas. 2 Crônicas 6, 26, 31. Vamos examinar outro exemplo bíblico de arrependimento nacional. Antes de Ezequias se tornar rei em Judá, a nação havia caído na idolatria e na transgressão do sábado. Em contrapartida, quando se tornou rei, Ezequias iniciou algumas reformas que incluíam o serviço de adoração ao Deus verdadeiro, a renovação das ofertas de sacrifícios e a observância das festas anuais de Deus, incluindo a Páscoa e a festa dos pães asmos. 2 Crônicas 30, 27. O resultado foi que muitas pessoas que, provavelmente, não tinham percebido o quão longe elas estavam de Deus voltaram para ele. À medida que esse avivamento se espalhava por toda a nação, Deus se agradou deles e abençoou a nação. Versículo 20, 31, 21. E, mais tarde, quando o rei assírio Senaqueribe sitiou Jerusalém na tentativa de conquistar toda a nação da Judeia, Ezequias buscou a intervenção de Deus em uma profunda e humilde oração. 2 Reis 19 e 14, 19. Deus respondeu rapidamente ao apelo sincero desse rei e enviou um anjo para destruir a 185.000 soldados das tropas assírias em uma única noite. Versículos 35, 36. Esses exemplos mostram que, de fato, uma nação pode se arrepender de seus pecados, e isso resultará no perdão e favor de Deus. E ele confirma isso ao prometer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Embora a Bíblia revele que o perdão a toda uma nação ocorreu no passado, será que isso também pode acontecer nos países pecaminosos de nosso mundo atual se eles se arrependerem de seus erros? Certamente.
E Deus ainda nos diz: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, e para derribar, e para destruir, se a tal nação, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Jeremias 18, 7, 8. Portanto, o perdão de toda uma nação nacional ainda pode acontecer hoje em dia, assim esperamos e oramos para que isso aconteça. Nossa obrigação pessoal para com nosso Criador, contudo, mesmo que as nações não abandonem seus maus caminhos, cada indivíduo, incluindo eu e você, tem a obrigação pessoal de fazer isso. Quanto a isso, retornemos agora à pergunta feita anteriormente. Seria mesmo possível você estar seguindo uma direção espiritual errada e não saber realmente disso? Talvez você ame a Deus, leia a Bíblia, ore e esteja tentando ser uma boa pessoa. Mas será que você se arrependeu sinceramente e realmente entregou sua vida a Deus? Será que você está adorando a Deus da maneira que Ele ordena nas Escrituras? O que Jesus Cristo exige de seus seguidores? Ele fez muitas declarações categóricas sobre o que esperava das pessoas. Por exemplo, ele declarou: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. E Cristo também disse: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Simplesmente reivindicar Cristo como Senhor ou Mestre não é suficiente. Devemos viver como Deus nos ordena. Quando Deus começa a trabalhar conosco, começamos a ver que nosso estilo de vida, normal e natural que parece bom para nós, não nos leva, espiritualmente, a lugar nenhum. Quando um jovem perguntou a Jesus o que precisava fazer para obter a vida eterna, Jesus disse-lhe: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Jesus então listou alguns dos 10 mandamentos para deixar bem claro ao que ele estava se referindo. Ver versículos 18, 19. Então, se guardar os mandamentos era necessário no tempo de Jesus, certamente é necessário hoje em dia, visto que Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, 6. E Hebreus 13, 8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Portanto, caso se considere um dos seguidores de Jesus, você está guardando todos os 10 mandamentos conforme a instrução dele, inclusive o 4º mandamento que, em Êxodo 28, nos diz para lembrar o dia de sábado para santificá-lo. A influência do diabo na sociedade de hoje. Essas passagens bíblicas deixam claro que a obediência a Deus é essencial para um cristão que vive neste mundo iníquo de hoje, que é extremamente manipulado por Satanás, o diabo. Muitos não percebem que a influência de Satanás é tão intensa que o mundo todo está sob o poder do maligno. João 5:19, NVI. E Efésios 2, 2 explica ainda que Satanás influencia a mente das pessoas como o invisível príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência. Talvez, ao ler isso, você possa pensar: pelo menos estou a salvo do diabo porque sou cristão. E, sem dúvida, como creio e amo Jesus, eu não estou enganado por Satanás. Antes de estudar o assunto na Bíblia, eu pensava quase dessa mesma maneira. No entanto, aprendi que a Bíblia revela claramente esse engano, que toda a sociedade humana tem sido influenciada pelo diabo, e isso inclui as igrejas cristãs tradicionais e seus membros. Isso também me incluía. Na verdade, a maioria das pessoas que professam o cristianismo hoje não tem ideia de que muitas das doutrinas e práticas das igrejas estabelecidas são incompatíveis com os verdadeiros ensinamentos bíblicos. Muitas ideias religiosas, crenças e observâncias da invenção humana, e até mesmo de origem demoníaca, são consideradas falsamente como cristãs. O que realmente a Bíblia diz sobre mudar as leis de Deus ou a maneira de adorá-lo como ele ordena? Muitas pessoas tendem a pensar que podem escolher por conta própria como adorar a Deus, desde que sua intenção seja honrá-lo. Mas Deus tem um ponto de vista diferente. Porque simplesmente Deus não aceita um tipo de adoração que não tenha sido ordenada e instruída por ele.
Ele disse à antiga Israel: tudo que eu te ordeno observarás. Nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Deuteronômio 12:32. Mas isso não impediu as pessoas daquela época, ou desde então, de violar as instruções de Deus. Jesus disse: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15:9. Entretanto, como foi possível que as verdadeiras instruções bíblicas pudessem ser suplantadas por ensinamentos fictícios? Os apóstolos de Jesus advertiram diversas vezes sobre a vinda de falsos mestres que, inconscientemente influenciados pelo diabo, promoveriam crenças seriamente falsas. 2 Pedro 2:1, 2 Coríntios 11:15. Até o próprio Jesus advertiu veementemente a seus discípulos para tomarem cuidado com o engano generalizado daqueles que afirmam representá-lo. Mateus 24:4, 5. E, em outra passagem, ele os descreveu como lobos em pele de cordeiro. Mateus 7:15. Analisando nossas crenças e suposições religiosas, o apóstolo Paulo disse que, embora essas fraudes pareçam virtuosas, na verdade, elas advêm de falsos apóstolos que são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11:13. Jesus disse que um grande número de pessoas presumiria que são verdadeiros seguidores de Cristo, mas que, na verdade, não são devido à sua desobediência. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Mateus 7:22, 23. Permita que a advertência de Jesus e seus apóstolos nas passagens acima o motive a examinar seriamente suas crenças e suposições religiosas. O que você pode fazer para garantir que não está sendo enganado espiritualmente? Para isso é importantíssimo estudar particularmente a Bíblia e obedecer cuidadosamente a todas as suas instruções. Salmos 119, 172. Lucas 4:4. Hebreus 4:12. E isso inclui aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, enquanto busca diligentemente o reino de Deus e sua justiça. Gálatas 2:20. Mateus 6:33. Também significa viver sua vida da mesma maneira que Jesus viveu, guardando todos os mandamentos de seu Pai. João 15:10. E tudo isso tem muito a ver com o que a Bíblia chama de arrependimento. Atos 11:18, 17:30. 2 Timóteo 2:25, 26. Você sabia que a primeira declaração registrada de Jesus no início de seu ministério público foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus? Ver Mateus 4:17. Ao dizer isso, ele estava conclamando: quando Deus começa a trabalhar conosco, começamos a ver que nosso estilo de vida, normal e natural que parece bom para nós, não nos leva, espiritualmente, a lugar nenhum. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Todas as pessoas a rejeitarem a conduta pecaminosa, que a Bíblia define como transgressão da lei, 1 João 3:4, ara. O arrependimento genuíno significa submeter-se a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Isso também significa abandonar os falsos ensinamentos e tradições religiosas e, em vez disso, seguir a palavra de Deus na prática de adoração que ele ordena. Isaías 55:7, 9. João 4:23, 24, como observar o sábado do sétimo dia e os dias santos anuais de Deus. E também envolve comunhão com outros cristãos obedientes e o estudo regular da Bíblia e oração. Além da importância crítica do arrependimento, que significa mudar a maneira como vivemos e abandonar nossos próprios pensamentos e caminhos egoístas. Filipenses 2:3. O arrependimento. Entregar sua vida a Deus. Em suma, arrepender-se significa render-se e entregar a vida totalmente nas mãos de Deus. Ao fazer isso, reconhecemos que Ele é perfeito em conhecimento, sabedoria e autoridade. Como nosso Criador, mostra como devemos viver nossas vidas. Quando Deus Pai abre nossas mentes para a verdade bíblica e nos concede o arrependimento, Ele nos mostra nossa verdadeira natureza interior. O apóstolo Paulo explicou isso da seguinte maneira:
A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pôde fazê-lo. Romanos 8, 7, NVI. Paulo também declarou que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2 e 14, NVI. Quando Deus começa a trabalhar conosco, começamos a ver que nosso estilo de vida, normal e natural que parece bom para nós, não nos leva, espiritualmente, a lugar nenhum. Provérbios 14 e 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Deus quer que entendamos que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Conforme mencionado anteriormente, Satanás influencia negativamente as mentes de todos os seres humanos. 1 João 5,19. No entanto, uma pessoa a quem Deus chama ao arrependimento tem a magnífica oportunidade de se livrar do jugo de escravidão de Satanás, ver Gálatas 5, 1, e passar a se submeter ao leve e agradável jugo de Jesus Cristo. Como ele disse: tomai sobre vos o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Assim, por meio do arrependimento, nos colocamos nas mãos capazes de nosso Criador, que é a única maneira de alcançar a verdadeira e duradoura alegria e paz de espírito. Tiago 4, 6. Filipenses 4, 7. Nossa rendição a Deus não significa de alguma forma que Ele está criando androides desprovidos de livre pensamento. Ele deseja antes que usemos nossa mente, com sua ajuda e por meio de sua palavra, e nossa capacidade de raciocínio para compreender e provar em nossas próprias vidas que seu caminho é o mais correto e melhor. Hebreus 4 e 12. Eclesiastes 7 e 25. Romanos 16 e 19. O alimento sólido verdadeiro conhecimento bíblico é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Hebreus 5:14, nova versão transformadora. Uma nova vida repleta da sublime natureza de Deus. Quando uma pessoa responde ao chamado do Pai, se arrepende e é batizada, ela recebe o dom da essência e do poder de Deus, que é o Espírito Santo. Atos 2 e 38. Essa pessoa então começa uma nova vida de crescimento espiritual na medida em que a velha e egoísta natureza humana vai sendo gradualmente substituída pela natureza altruísta e amorosa de Deus. 2 Timóteo 1, 6. 2 Pedro 1, 4. Essa é uma vida totalmente transformada. Pensando nisso e em tudo que já leu até aqui, você estaria disposto a examinar honestamente seus caminhos e crenças à luz do que descobriu nas Escrituras. Você está preparado para fazer mudanças em sua vida para refletir o que a Bíblia realmente diz? É preciso uma fé genuína e coragem divina para não seguir as ideias e crenças do mundo ao nosso redor. Mateus 7,13. E, além disso, é através do chamado e intervenção de Deus em nossas vidas que passamos a reconhecer nossa verdadeira e inerente natureza pecaminosa e podemos receber o poder de mudar e agradá-lo de verdade. E, por experiência própria, eu sei que sem o chamado de Deus para ajudar-me a compreender essa verdade espiritual e perceber minha necessidade de arrependimento, eu teria permanecido preso a um estilo de vida egocêntrico. Ademais, graciosamente, Deus me mostrou uma maneira nova e melhor de viver e como me preparar para um futuro maravilhoso como um de seus filhos imortais em seu reino vindouro. Romanos 2, 4. Tiago 1 e 25. Apocalipse 21, 7. E, assim como fez por mim, Deus está preparado para fazer o mesmo por você. Ele quer ajudá-lo a compreender sua natureza e conceder-lhe a graça divina e a oportunidade de se arrepender de seus pecados e entregar totalmente sua vida a Ele em uma atitude de humildade e obediência. Será que você vai atender ao chamado de Deus e permitir que Ele o guie? Deus aguarda a sua resposta. BN. Abra seu coração. Você é pecador. Jesus sofreu por você na cruz pagando a penalidade em seu lugar, morreu e foi sepultado sem pecado. Se você aceitar isso em sua vida e confessar com sua boca Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo. Veja em Romanos 10, 9.
Se você quer ser salvo e fazer parte da Igreja de Jesus, diga agora com fé: aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Foste selado com o Espírito Santo. Veja em Efésios 1:13 e 14. Os nutrientes para sua alma e seu espírito são: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Veja Mateus 22:37 a 29. Fonte: Revista Boa Nova, janeiro, fevereiro 2021. Esta publicação não é para ser vendida. É um serviço educacional de interesse público, publicada pela Igreja de Deus Unida, uma associação internacional. Artigo: você realmente entregou sua vida para Deus? Autor: João Labissonieri. Vídeo: Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Site: https://antigonovotestamento.net. Áudio: inteligência artificial, adaptado por Carlos